Na aula passada, que foi a primeira, nós vimos a noção de conjunto finito e para isso foi preciso introduzir rapidamente a ideia de número natural. Vocês devem ter percebido que nós tratamos nesse primeiro contato com os números naturais, o número como um substantivo. Um é um substantivo, inicialmente. Dois é um substantivo. Depois é que nós introduzimos a noção de número de elementos de um corpo, aí dois passou a ser dois jogadores de futebol, por exemplo. Aí dois já não é mais um substantivo. Quando eu estudei no colégio, no curso primário, dois era um adjetivo numeral cardinal. Nas outras línguas, pelo menos aquelas que eu tenho algum conhecimento, como francês, inglês, espanhol, italiano e alemão, dois é um adjetivo numeral. Mas os gramáticos brasileiros nos fizeram um favor de lá, alguns anos atrás, acabar com isso. Dois não é mais adjetivo. Agora criaram uma categoria chamada numerais. Não é só dois, eu estou mencionando dois, mas 3, 4, 5, 6, etc. Então, quando eu digo o número 2, eu estou falando no substantivo 2. Quando eu digo dois sapatos formam um par, aí dois aí já não é mais um substantivo. Por isso que a ideia do Peano é que era a ideia de estudar primeiro os substantivos e depois usar esses substantivos para adjetivar. Porque os números naturais são o modelo matemático para fazer a operação de contagem. A matemática é um conjunto de ferramentas que são utilizadas, uma ferramenta pode ser utilizada de diferentes formas. Não é isso? Então, os números naturais são vistos desse modo. Agora nós vamos estudar os números reais. Esse capítulo é capítulo de números reais. Os números reais contêm naturalmente os números naturais. Eles formam a essência desse curso. Esse curso é análise real, tudo sobre números reais. E eles se originaram, assim como os números naturais são o modelo matemático para efetuar a operação de contagem, os números reais são o modelo matemático para efetuar a operação de medição. Então, medir uma grandeza é comparar essa grandeza com uma grandeza auxiliar chamada de unidade. Muito cedo na história, 500 anos antes de Cristo, os estudiosos gregos, mais exatamente os membros da seita pitagórica, os discípulos de Pitágoras, descobriram que os números racionais não são suficientes para medir todas as grandezas. Na verdade, os gregos só consideravam números, os números inteiros positivos. Mais exatamente ainda, só de 2 em diante, que 1 não era número. Se vocês pegarem o livro de Euclides, que contém um resumo de quase toda a matemática que se conhecia na época, ele diz: 1 é a unidade a partir da qual se podem contar os objetos. Então, os números são 2, 3, 4, etc. Então, mas isso não tem importância. Então, números eram os números naturais. O princípio fundamental da filosofia pitagórica era que os números governam o mundo. Isso era a frase que estava lá, na cabeça de todos os alunos, dos discípulos de Pitágoras. Os números governam o mundo. Então foi uma surpresa, mais do que uma surpresa, foi um desastre, quando eles descobriram que os números, que para eles eram só números inteiros, no máximo vocês iam as frações. Mas as frações não eram números, eram razões entre dois números. Uma fração é uma razão entre dois números. Quando alguém lá descobriu que se nós tomarmos o lado de um quadrado como unidade de medida, então não existe número que meça a diagonal.
A diagonal e o lado do quadrado são grandezas incomensuráveis. A propósito, algum de vocês talvez tenha caído na tentação de dizer que havia um número uma quantidade incomensurável de formigas ontem no quintal da minha casa. Incomensurável não é uma coisa que se possa dizer assim, uma quantidade incomensurável de formigas. Não existe isso. Aí é imensa a quantidade. Incomensurável são duas coisas, é uma relação entre duas grandezas. Uma é incomensurável com a outra quando não existe nenhum submúltiplo de uma delas que caiba exatamente o número de vezes na outra. Então, o que os pitagóricos descobriram é que não importa em quantas partes iguais você divida o lado do quadrado, a diagonal não vai conter um número exato de partes iguais a essa. Ou seja, que a diagonal e o lado do quadrado são grandezas incomensuráveis. Ora, para um grupo de pessoas que acreditavam numa doutrina que era meio filosófica, meio religiosa, é um negócio meio complicado. Que os números governam o mundo, que números esses que governam o mundo se não sabe medir a diagonal do quadrado? Então, daí surgiu a ideia de outro matemático grego chamado Eudóxio, de criar uma noção que é a razão entre duas grandezas. O que vem a ser uma razão entre duas grandezas é o que nós chamamos hoje de um número real. Mas ele então tinha uma teoria das razões, só que ele não operava com razões, não tinha soma nem multiplicação de razões. De qualquer modo, o livro de Euclides, que todo mundo devia pelo menos dar uma olhada assim, que tem em português, agora foi recentemente traduzido pelo professor Irineu Bicudo, da Universidade de Rio Claro. O livro de Euclides se chama Os Elementos. Todo mundo devia dar uma olhada nesse livro, é interessante. Se possível, até estudar. Então, ele trata, no Euclides, por exemplo, apesar do livro ser elementos de geometria ser a medida da Terra, ele não tem nenhuma fórmula no livro dele. Ele nunca disse que a área de um retângulo é o produto da base pela altura. Não. Ele diz assim, dois retângulos que têm a mesma base estão entre si, assim como suas alturas. No fundo quer dizer a mesma coisa, mas ele fala razão entre as duas grandezas de área. A área de um retângulo e a área de outro, se tem a mesma base, a razão entre essas duas grandezas é a mesma razão entre as alturas, se eles têm a mesma base. Então, os números reais surgiram muito depois. Os matemáticos aplicados da época, como Heron, por exemplo, e posteriormente Arquimedes, usavam valores aproximados para a área do círculo, por exemplo, que Arquimedes teve a noção do número π, né, que é a área de um círculo de raio 1. Esses valores eram valores aproximados apenas, mas não existia a noção do que é um número irracional. Na verdade, o número irracional é meio que uma ficção, né? Toda grandeza que se mede tem como resultado um número racional, porque os instrumentos de medida, o olho humano, ou então o instrumento mais preciso, só consegue medir as coisas aproximadamente. Tem sempre uma margem de erro, pequeníssima que seja, mas tem uma margem de erro. Então o resultado é sempre um número racional. Então, os números irracionais são acrescentados aos números racionais para formar os números reais. E esses números reais constituem um modelo matemático para as operações de medida, de medição. Então nós vamos estudar, não vamos construir, entre aspas, os números reais a partir dos inteiros, por sucessivas ampliações, não. Vamos dizer o que são os números reais. Os números reais constituem um corpo. A ideia da aula de hoje é a seguinte. O resumo da aula de hoje é o seguinte. Um conjunto R dos números reais é
um corpo ordenado completo. Isso caracteriza completamente o conjunto dos números reais no sentido de que todas as propriedades, todos os fatos relativos a números reais são consequências dessas três coisas. Que os números reais formam um corpo, esse corpo é ordenado e esse corpo ordenado é completo. Então nós vamos explicar o que é que significa isso. Tá? Bom, em primeiro lugar, o que é um corpo? O corpo significa que existe em R duas operações, adição que a dois números x e y pertencentes a R faz corresponder a sua soma. E a multiplicação que a cada par de números reais faz corresponder o seu produto. Muito bem. Então essas são as duas operações que vão constituir o corpo dos números reais. Essas operações estão sujeitas, elas obedecem certas regras. A primeira delas, sei lá, a ordem não importa muito, a associatividade. Essa operação são, em primeiro lugar, elas são associativas. Diga. Como que é? Por que uma medida não é mensurável? Existe uma medida que não é mensurável. Eu não entendo o que você está dizendo. Uma medida que não é mensurável? Quer dizer, uma medida que não é mensurável significa uma medida que não pode ser medida. Isso não faz sentido o que você está perguntando. Me desculpe, mas não faz sentido. Medida mensurável é uma coisa que não tem sentido. Medida é uma coisa para medir. Então você não pode perguntar uma medida se ela é mensurável. Que são grandezas mensuráveis. Aí sim, não medida. Medida é uma operação que consiste em associar a cada grandeza um número que é a sua medida, de acordo com a unidade que se toma. Forte. Reformule a sua pergunta. Não, existem grandezas que são incomensuráveis, não quer dizer que elas não são mensuráveis, incomensuráveis com a unidade que se tomou. Você tomou a unidade, por exemplo, se você considerar o lado de um quadrado como sendo uma unidade, a diagonal deste mesmo quadrado não é comensurável com essa unidade. Comensurável é uma relação entre duas coisas. Não estou lhe escutando. É porque eu tinha um questionamento, que eu caio numa grandeza que é incomensurável. Não, não existe grandeza incomensurável. Existem grandezas que são incomensuráveis. Uma é incomensurável com a outra. Estou dizendo isso, vou repetir mais uma vez, pela última vez. Não existe nada que seja incomensurável. Uma grandeza é incomensurável com outra. Por exemplo, a diagonal do quadrado é incomensurável com o lado desse quadrado. Quer dizer que não existe nenhum número inteiro, nenhum número fracionário, que usando o lado como unidade, esse número fracionário representa a medida da diagonal, tomando o lado como unidade. É um erro a pessoa dizer incomensurável. Eu já disse aqui desde o começo, não vou repetir mais. Então, essas operações são associativas.
Ambas são comutativas e possuem elementos neutros. As operações são associativas, comutativas e possuem elementos neutros. Aqui vale uma vírgula. Que é o seguinte: o elemento neutro 0 e 1. 0 é o elemento neutro da adição e 1 é o elemento neutro da multiplicação. E esses dois elementos são diferentes. O 0, elemento neutro, significa que A mais 0 é igual a A, qualquer que seja o A. E o 1 é o elemento neutro da multiplicação, A vezes 1 é igual a A. Então é a mesma coisa, já que ela é comutativa, dizer 0 mais A é igual a A e 1 vezes A é igual a A. E possui... Cada A pertencente a R possui um inverso aditivo, quer dizer que é chamado menos A. O inverso aditivo significa que menos A mais A é igual ao elemento neutro. E se A for diferente de 0, o A diferente de 0 também possui todo A diferente de 0, possui um inverso multiplicativo. Quer dizer, o A menos 1. Que A menos 1 multiplicado por A vai dar o elemento neutro. E, finalmente, essas operações vale a distributividade. Distributividade, eu não vou escrever não. Então, isso aí, esses axiomas definem um corpo. Quer dizer, o conjunto dos números reais é um corpo porque está entre os números reais estão definidas duas operações que gozam dessas propriedades. Pelo amor de Deus, não digam satisfazem essas propriedades, não, está errado. Ninguém satisfaz uma propriedade. Propriedade, ou tem a propriedade ou não tem. Satisfaz uma condição, isso é outra coisa. Então, isso é a distributividade. Então, isso aqui é um corpo. Dessas propriedades elementares que todos nós estamos acostumados a utilizar, decorrem algumas outras que também nós estamos acostumados a utilizar. Por exemplo, decorre o fato de que se A vale a lei do corte, por exemplo, se A mais X é igual a B mais X, então A é igual a B. Você pode fazer o corte, porque é só somar menos X a ambos os membros dessa igualdade que você tem. E se AX, A vezes X, for igual a B vezes X, com X diferente de 0, implica que A é igual a B também, é só multiplicar ambos os membros dessa igualdade pelo inverso de X e você tem a propriedade. Outra coisa é a seguinte, é que qualquer número real multiplicado pelo 0 vai dar 0. Por que que dá 0? Pelo seguinte, por causa da lei distributiva. Se você tiver o A, você somar qualquer número
A, por exemplo, se você somar com A vezes 0, eu não sei, A vezes 0 não está entre os axiomas ali dizendo que A vezes 0 é igual a 0. Mas é pelo seguinte, porque se eu somar A com A vezes 0, isso é a mesma coisa de que A vezes 1 mais A vezes 0, botando pela distributividade escrita ao contrário. Então, A vezes 0 é um número real que somado com A dá o próprio A. Então, ele é igual a 0. Por quê? Porque vale a lei do corte, que significa que A vezes 0 mais A é igual a A, é a mesma coisa que A mais 0, ou 0 mais A. Então, cortando A, resulta que A vezes 0 é igual a 0. Então, essas coisas são coisas bastante triviais que a gente vai utilizar, utiliza toda hora. Entre outras coisas, o fato de que menos x, menos A, já que eu estou usando a letra A, menos A vezes B é igual ao inverso aditivo de AB. Menos A vezes menos B é igual a AB. Essas coisas todas resultam daí. Por exemplo, se eu quiser mostrar que menos A vezes B é o inverso aditivo de AB, eu pego e somo menos A vezes B com AB. Aí ponho A em evidência e fica... Então, vou provar só isso aqui. Como? Para mostrar que esse é igual a esse, quer dizer que menos A vezes B é o inverso de AB, é inverso aditivo de AB, é a mesma coisa que observar que menos A vezes B, menos, vou botar parênteses como eu tinha botado, menos A vezes B, somado com A vezes B, botando A em evidência, B em evidência, fica menos A mais A, multiplicado por B, igual a 0 multiplicado por B, que nós já vimos que é 0. Então, o menos A vezes B é um número que somado com AB dá 0, então menos A vezes B é igual a menos AB. E assim vai, essas coisas que a gente está habituado a utilizar desde de criança são válidas e resultam desses axiomas. Diga. Que inverso o quê? É único. É sim. Tem um bocado de coisa que eu não vou dizer aqui, mas que é verdade. Por que o inverso? Se você tiver A mais X igual a 0, daí resulta somando menos X que A mais X mais menos X igual a 0 menos X. Então, isso aqui significa que A é igual a menos X, ou seja, que X é igual a menos A. Aí você vai perguntar, mas aí, se menos X, menos A é A? É. Também resulta daí. Eu podia passar o resto da tarde provando essas coisinhas para vocês. Não vou fazer isso, porque temos coisas mais interessantes para vir pela frente. Mas o que eu quero que vocês acreditem é o seguinte, todas essas regras, algumas dessas regras estão provadas aqui, mas não tenho a menor inclinação de escrever um livro de álgebra elementar. Um livro de análise. Então, eu admito que a pessoa tem capacidade de olhar para esses axiomas e, a partir dos exemplos que tem aqui, alguns cálculos feitos, mostrar por si mesmo, tá certo? Uma coisa muito importante, isso sim, duas coisas importantes são, primeiro, se o produto é 0, então A é 0 ou B é 0. Isso é extremamente importante porque é uma operação
é um fato que resulta da existência do inverso. Que, por exemplo, isso é falso para matrizes. Todo mundo aqui já viu o que é um produto de matrizes. Você pode ter duas matrizes diferentes, ou melhor, ambas diferentes de zero, que o produto dá zero, né? Mas aqui, por exemplo, dá para entender por que vale essa implicação? Porque se A vezes B é igual a zero, ou A é zero ou B é zero. Porque se ambos fossem diferentes de zero, outra maneira de dizer isso é a mesma coisa que dizer, só com outras palavras. A vezes B. Se A é diferente de zero e B é diferente de zero, então AB é diferente de zero. Eu tenho duas afirmações aqui. Essas duas afirmações dizem exatamente a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Isso é o que se chama, a segunda é a contrapositiva da primeira. A contrapositiva de uma proposição é equivalente à proposição. Ok? A gente usa muito esse tipo de raciocínio aqui quando a gente quer provar isso na discussão entre amigos ou conversa assim, ó, tá vendo? Não foi isso, porque se fosse, então isso é raciocínio por absurdo. Porque se A é diferente de zero e B é diferente de zero, então o AB tem que ser diferente de zero, porque se o AB fosse igual a zero, o A seria igual a zero, o B igual a zero. Aí você diz, mas e isso aqui? Aí ele não provei ainda. Porque basta provar uma das duas que a outra resulta. Então prova a segunda. Porque se A é diferente de zero e B é diferente de zero, então AB... Não, vou provar primeiro. AB é igual a zero. E A diferente de zero implica que B é zero. Ok? Porque se AB é igual a zero e A é diferente de zero, então A tem inverso. Então, estou admitindo isso aqui. Essa é a minha hipótese. Essa aqui é a minha tese. Se a B é igual a zero e A é diferente de zero, então o B tem que ser igual a zero. Porque se o B fosse diferente, se como o AB é igual a zero e o A é diferente de zero, então o produto A inverso, existe o A inverso, porque o A é diferente de zero, multiplicado por AB daria zero. Isso aqui, por um lado, esse aqui é igual a vezes... Isso aqui é igual a B e isso aqui é igual a zero. Ok? Porque é igual a A menos 1 vezes zero, que é igual a zero. Ok? Fiz de lá para cá e de cá para lá. Mas... Ok, vou repetir. Suponha que AB é igual a zero e A é diferente de zero. Então, eu pego o AB que é igual a zero, multiplico o AB por A inverso, e que existe porque eu estou supondo que o A é diferente de zero. Quando eu multiplico por A inverso, por um lado, e é a mesma coisa, por um lado mesmo, pelo lado direito, isso dá B. E por outro lado, isso dá menos 1 vezes zero, porque eu estou supondo que a B é zero, que é igual a zero. Então, B é igual a zero. Então, o produto de dois números diferentes de zero é um número diferente de zero. Outra coisa que nós vamos usar muito em todo o curso de análise é o seguinte, é que se dois números têm quadrados iguais, um deles, ou eles são iguais ou um deles é o inverso do outro. Isso é uma coisa que vale para números reais. Por quê? Porque se x2 é igual a y2, significa que isso implica que x2 menos y2 é igual a zero. Mas x2 menos y2 é x mais y multiplicado por x menos y. Aí o produto de dois números só é zero quando um deles é zero. Isso aqui significa que ou x é igual a menos y, para esse primeiro fator ser zero, ou x é igual a y para o segundo fator ser zero. Então, se dois números têm quadrados iguais, eles são iguais ou um difere do outro por meio do sinal apenas. Vale.
Alto, por favor. Professor, pergunta. Ali na anterior, a B igual a zero, certo? Ou A igual a zero, ou B igual a zero. Poderia ser A igual a zero e ou B igual a zero? Não existe I ou. I ou é coisa que existe em linguagem jurídica. Em matemática não tem I ou. Se A for igual a zero e B igual a zero, então vai ser igual a zero. Quando você diz A igual a zero ou B igual a zero, quer dizer, se os dois forem igual a zero, tudo bem. Não está excluído. A reunião, esse ou vale. A partícula ou significa que você, A ou B, quer dizer, ou A é verdadeiro, ou B é verdadeiro. Sem que isso impeça, não é exclusivo. Não é como, por exemplo, hoje eu vou de trem ou vou de carro. Aí o ou é exclusivo. Mas quando em matemática... Você conhece a piada do ginecologista que sabia matemática? E então ele foi fazer um parto e o pai da criança estava aflito do lado de fora. Naquela época ainda não se sabia determinar o sexo antes do nascimento. Aí quando o médico saiu, ele perguntou: doutor, foi menino ou menina? Aí o médico respondeu: sim, e foi embora. Então, com essa piada você vai dirimir toda a dúvida. Que não nasceu um bicho, nasceu uma pessoa. Então, ou era menino ou menina. Bom, então, foi boa a sua pergunta, que ilustra o fato que ou, em matemática, não é exclusivo. Ou eu ou você, pode ser os dois. Agora, às vezes, na linguagem corrente, o ou é exclusivo. A reunião de dois conjuntos, os dois conjuntos não precisam ser disjuntos. O elemento pertence à reunião de A com B quando pertence a A ou pertence a B. Mas pode pertencer aos dois, não está excluído esse fato. Ok? Bom, então, está mais ou menos aí entendido o que é um corpo. Um corpo é um conjunto onde estão definidas duas operações de adição e multiplicação, e você pode somar, subtrair, multiplicar e dividir. Aí você diz, as operações só são de somar e multiplicar. Não. Subtrair significa somar com o inverso aditivo. E dividir significa multiplicar pelo inverso multiplicativo. Só que só pode dividir por uma coisa diferente de zero, porque zero não tem inverso multiplicativo. Se zero tivesse o inverso multiplicativo, era o fim do mundo. Tudo dava zero aí, não tinha multiplicação. Bom, então está faltando agora a segunda palavra. É um corpo ordenado. O que quer dizer um corpo ordenado? Bom, tem uma ordem. Uma ordem não é dada imediatamente. A definição de corpo ordenado é muito mais simples. É simplesmente um corpo. Um corpo ordenado é um corpo no qual existe um subconjunto chamado conjunto dos elementos positivos Então, quer dizer, corpo ordenado significa que entre os elementos daquele corpo foram destacados alguns que vão constituir uma certa classe, chamada classe dos elementos positivos. Esse conjunto dos elementos positivos deve ter algumas propriedades, deve satisfazer algumas condições, deve possuir algumas propriedades. Quais são essas propriedades? A primeira propriedade é a seguinte, que o conjunto dos números reais é a reunião do conjunto dos elementos positivos com o zero com menos P. Quando eu escrever um conjunto e puser um sinal de menos na frente, não é o complementar daquele conjunto, não. Quando eu puser o sinal de menos, significa que todos os elementos do conjunto com o sinal trocado.
E essa reunião é disjunta. Quer dizer, todo número real ou é positivo, ou é zero, ou menos ele é positivo. Menos ele é positivo, então eu digo que ele é negativo. Então são os números positivos, os números negativos e o zero. E essa reunião é disjunta, quer dizer, nenhum número pode ser ao mesmo tempo positivo e zero, e nem pode ser negativo e zero, nem negativo e positivo ao mesmo tempo. As possibilidades se excluem. Agora, aqui no livro está dito assim, dado x pertencente a R, exatamente uma das três alternativas seguintes ocorre. Ou x é igual a zero, ou x é positivo, ou menos x é positivo. No caso, eu digo que x é negativo. Essa é a primeira condição. A segunda condição é que se x e y são números positivos, então a soma é um número positivo e o produto também é um número positivo. Eu estou escrevendo P, mas na verdade a notação correta é R+. Falei P porque P é inicial da palavra positivo, mas o conjunto dos números positivos é R+. Ao contrário dos livros didáticos que se estudam no colégio, os números positivos, o R+, não tem zero, não. Zero é outra coisa, não é positivo. Para os autores de livros brasileiros, né, dizem que o conjunto dos números positivos inclui o zero. Brincadeira. Mas tem um livro aí, aliás, o livro mais vendido no Brasil. Eu descobri que ele era... Descobri não, o diretor da editora me disse, esse é o livro mais vendido no Brasil. Não vou dizer qual é, não. Tem a seguinte definição. Chama-se intervalo a todo conjunto de números reais. Por acaso eu estava conversando com um senhor que é diretor dessa editora. Eu disse, meu senhor, isso é a mesma coisa que escrever um livro de biologia dizendo chama-se inseto a todo ser vivo. Aí ele disse, é assim, está errado. Está errado? Não, está erradíssimo. Aí ele falou para um autor do livro, os autores do livro, disse, olha, não ponha mais isso, que o professor Elmo disse que está errado. Aí ele disse, tá bom, na próxima edição eu vou corrigir. Na próxima edição, sabe como foi que saiu? Chama-se intervalo a alguns conjuntos de números reais. Está errado? Não. Agora está errado? Não, não está errado. Só que não adianta nada, né? Errado não está, mas também dar essa definição e não dar é a mesma coisa. Mas eu não vivo estudando os livros do curso secundário, mas há uns anos atrás, não me lembro quantos anos atrás, 6 ou 8 anos atrás, nós reunimos um grupo de 8 professores do Rio e de Belo Horizonte, e nós nos reuníamos pelo menos uma vez por mês para relatar o que nós tínhamos lido sobre os livros, 12 coleções do ensino médio, de livros do ensino médio. Então nós lemos cuidadosamente essas 12 coleções do ensino médio e foi escrito um livro chamado-se Exame de Texto. Esse livro está disponível na Sociedade Brasileira de Matemática. Livro esse que tem quase 600 páginas, em que nós fazíamos uma análise cuidadosa do conteúdo desse livro, não só criticando os absurdos como esse, como tem outros piores. Piores não, igualmente horríveis. Então, o diretor do INPA resolveu dar esse livro de presente à então diretora
do ensino médio do MEC, para que visse aquilo, os absurdos que tinha, tomasse uma providência. Alguns meses depois eu me encontrei com essa senhora, numa reunião que houve em Fortaleza, e perguntei para ela, a senhora leu o livro? Ela disse, eu perdi aquele livro. Não tomou nenhum conhecimento. O MEC ignorou completamente. O absurdo, quer dizer, realmente um absurdo. Eu fui professor durante muitos anos, para me sustentar enquanto eu estudava na faculdade, fui professor de ensino secundário, fundamental e médio. E sei como é que é a vida do professor do ensino médio. A gente estuda na faculdade umas coisas que a gente não vai ensinar. E então, nosso guia é o livro. O livro de texto é o guia. Agora, se o livro de texto é cheio de absurdos, paciência. A consequência é o que a gente está vendo aí. Bom, então, o que é um corpo ordenado? É um corpo no qual existe um subconjunto chamado conjunto dos elementos positivos, com essas duas propriedades aqui. A primeira propriedade é que todo número ou é zero, ou é positivo, ou menos ele é positivo. A segunda propriedade é que a soma e o produto de números positivos são números positivos. Com essas duas propriedades, a gente procede para calcular as coisas e ver um negócio fundamental, que é a ordem do conjunto dos números reais, é importante. Primeiro, vamos observar o seguinte, se x é diferente de zero, para todo x diferente de zero em R, o quadrado é positivo. O quadrado de qualquer número diferente de zero é positivo. Em particular, por exemplo, 1 é positivo, porque o quadrado de 1 é 1. Então, 1 é positivo. O quadrado de menos 1 também é positivo. Mas tudo bem, porque os dois números que têm o mesmo quadrado ou são iguais ou diferem só pelo sinal. Mas alguém entende por que daí resulta que o x2 tem que ser positivo para todo x diferente de zero? Pois isso resulta daqui. Que o x2 não pode ser zero, que o produto de dois números diferentes de zero não pode ser zero. Então o x2 ou é positivo ou é negativo. Muito bem. Então vamos voltar para o x. O x é diferente de zero, então ele é positivo ou negativo. Se ele for positivo, o quadrado é positivo, pela propriedade 2. O produto de dois números positivos é positivo. E se ele for negativo, o quadrado também é positivo, porque se ele for negativo, menos x é positivo, e menos x vezes menos x é a mesma coisa que x vezes x. Então, se x for negativo, o menos x é positivo, e o x2 é o produto de menos x por menos x, portanto é positivo também. Ok? Então, o quadrado de todo número positivo, de todo número diferente de zero, é positivo. Em particular, 1 é positivo. Se 1 é positivo, o menos 1 não é positivo. Portanto, o menos 1 não pode ser quadrado. Daí resulta uma coisa importante. Muitas vezes a gente se pergunta, ou pessoas menos experientes do que nós, perguntam por que é que não existe ordem no conjunto dos números complexos. Nós não vamos estudar número complexo aqui não, mas todo mundo já ouviu falar em números complexos, já viu. Por que é possível definir uma relação de ordem entre os números complexos? Possível é. Você pode definir uma relação de ordem em qualquer conjunto. O problema é que a relação de ordem é uma coisa. Eu não disse qual é a relação de ordem.
os elementos positivos. Relação de ordem a gente pode definir. O que é relação de ordem? Quando o conjunto é ordenado, a gente escreve x menor do que y, significa a definição. Y menos x positivo. Isso é que é x menor do que y. Y menos x é positivo. Então, isso, a relação de ordem finalmente é essa aqui. Ela decorre da existência dos números positivos. Muito bem. Mas eu estava falando por que não se pode definir uma relação de ordem entre os números complexos. Acho que alguém aqui já viu uma explicação desse fato? Se já viu, levante o braço. Você já viu a explicação disso? Qual é? Porque no caso, o quadradinho mais um número ordenado tem que ser positivo e o I é complexo a quadrada para mim. E menos 1 não pode ser negativo, não pode ser quadrado, não é isso? Muito bem, é isso mesmo. A razão é essa. Só falta dizer o seguinte: uma relação de ordem entre os números complexos você pode definir. Você disse que o número complexo é menor do que o outro, por exemplo, A mais BI é menor do que C mais DI, você pode definir a chamada ordem do dicionário. O dicionário é um negócio, um montão de palavras, mas estão ordenadas. Como é que é o dicionário? A ordem do dicionário é a ordem das primeiras letras, em primeiro lugar. Se as primeiras letras forem iguais, a ordem que eu estou falando é a ordem alfabética, A, B, C, D, E, F, etc. Se forem iguais as primeiras letras, você vai para a segunda letra. Quem vier primeiro determina a relação de ordem das palavras. A segunda letra. Se as primeiras letras são iguais, a relação de ordem é determinada pela segunda letra. Se as segundas letras forem iguais, vai para a terceira letra e assim por diante. Então você pode definir uma relação de ordem entre os números complexos. Você define que A mais B é menor do que C mais DI, quando A for menor do que C, pronto, aí já acabou, não importa o C e o D. E se A for igual a C, você define a relação de ordem dizendo que quando o B for menor do que o D. Ok? Muito bem, uma relação de ordem não serve para nada. Porque quando você define uma relação de ordem num conjunto que tem operações, você quer que essas operações respeitem a ordem. A ordem não pode ser dissociada das operações, porque se for, não é o corpo que está sendo ordenado, é um conjunto que está sendo ordenado, não tem nada a ver com as operações do corpo. Então, essa relação aqui é uma relação de ordem no seguinte sentido: se x for menor do que y, então x mais z é menor do que y mais z, qualquer que seja o z em R. Então, isso significa que a relação de ordem, uma vez tendo demonstrado isso, significa que a relação de ordem respeita a adição. Isso é que se chama monotonicidade da adição. Infelizmente, a multiplicação, ou felizmente, se x for menor do que y e z for positivo, então xz é menor do que yz. Se z for negativo, não. Vamos ver por quê. Em primeiro lugar, isso aqui. Por que isso? Porque x menor do que y significa que y menos x é positivo. Se y menos x é positivo, então y mais z menos x mais z, que é igual a y menos x, porque o z desaparece, é positivo. Então, x mais z é menor do que y mais z. Ok? Da mesma forma, o produto. Ok? Então, a relação de ordem aqui definida é uma relação que respeita as operações de adição e multiplicação por um número positivo.
Se você multiplicar por um número negativo, significa que menos x, menos z é positivo, então fica que se x for menor do que y, então x vezes menos z é menor do que y vezes menos z, se z for negativo. Aí você raciocina que aí vai acontecer que o menos xz é menor do que o menos yz, mas isso quer dizer que o xz é maior do que o yz. Quer dizer, se você tiver x menor do que y, isso é a mesma coisa que menos y é menor do que menos x. Isso resulta diretamente, imediatamente da definição. Ok? Então, por isso é que não existe relação de ordem entre os números complexos. Quer dizer, existe relação de ordem entre os números complexos, a ordem do dicionário, por exemplo. Agora, essa relação, nenhuma relação de ordem que você define entre os números complexos respeita as operações, a ordem das operações. Ou goza dessas propriedades aqui. Que aí o menos 1 seria o quadrado, e menos 1 quadrado é impossível, porque já que menos 1 é menos 1. Menos 1 é menos 1. Bom. Então tem essas coisas aqui que são bem elementares, que a gente já viu, que, por exemplo, que se os x e y são positivos, se x e y são positivos, e o x é menor do que y, então o y inverso é menor do que x inverso. É só multiplicar ambos os membros da relação x menor do que y por x inverso vezes... Você tem essa relação aqui. Aí eu multiplico isso por ambos os membros desta desigualdade aqui. Eu multiplico, já que eu sei que a multiplicação é monótona, então eu multiplico por x inverso vezes y inverso. Multiplicado por x vai dar menor do que y inverso vezes y inverso vezes x inverso. Aí, y inverso. Aí você diz, espera aí, você multiplicou por x inverso vezes y inverso. Mas espera aí, você só pode multiplicar uma desigualdade por um número quando você sabe que aquele número é positivo. Mas acontece que ficou faltando aqui só provar o seguinte: se x é positivo, é maior do que zero, significa que está entre os números positivos. Então, x inverso é positivo. Porque x inverso é igual a x multiplicado por x inverso ao quadrado, é x multiplicado por x inverso ao quadrado. Se x é positivo, então x multiplicado por x inverso ao quadrado é igual a x inverso. Ok? Então, x é positivo, implica que x inverso é positivo. X inverso é o produto de dois números positivos. Bom, essas coisinhas assim são bastante evocativas dos primeiros anos de colégio. Se bem que a gente não estuda essas coisas no colégio, não. Estuda, não sei onde é que se estuda, no curso de álgebra, no primeiro curso de álgebra que está na faculdade. Mas tem duas coisas que são fundamentais para estudar análise. Dois fatos elementares que são indispensáveis. Que convém
Ah, posso apagar não, porque eu tenho que a palavra completa ainda não está lá. É de grande utilidade e será realmente utilizada durante todo o curso. É de grande utilidade pensar no conjunto dos números reais como dispostos ao longo de uma reta, em que você tem o zero, de um lado você tem os números positivos, do outro lado tem os números negativos. Mais uma vez aqui se revela o preconceito enorme que a humanidade tem contra as pessoas que são canhotas, né? Eu nasci canhoto e me obrigaram na escola, impuseram que eu tinha que escrever com a mão direita. Eu estudei primeiro numa escola que eu podia escrever com a mão esquerda, depois quando eu mudei de escola, professor, não aceito nenhum aluno escrevendo com a mão esquerda, tem que aprender. O que vale é que nós canhotos somos muito mais espertos do que os destros, né? Aí aprendi. Mas é uma discriminação terrível que existe. Por exemplo, em italiano, sabe como é canhoto em italiano? Alguém sabe? Alguém tem filho de italiano aqui? Canhoto em italiano é sinistro. Esquerdo é sinistro. A esquerda sinistra, ponta esquerda, ponta sinistra. E direito é destro. Destro, cara, destro. Sinistro e destro. O diabo era canhoto. Você já viu um cara de... Era, não é, ele não morreu. Você já viu um canhoto jogando baralho? Ele entrega as cartas para ele, ele faz assim, ele não vê nada. Porque os números ficam todos encobertos. Tem que botar na mão direita se quiser ver alguma coisa. É tudo assim, você vai... As máquinas, é tudo feito para destro. Canhoto não tem direito. Até os números negativos que são abomináveis, eles são escritos à esquerda. Os positivos que são os tais à direita. Em espanhol, alguém aqui fala espanhol? Como é canhoto em espanhol? Canhoto em espanhol. Surdo. Terrível. Em italiano é sinistro, em espanhol é surdo, não tem jeito. Eu, uma vez, tentei fundar uma sociedade de proteção, botar uma cota para canhotos na faculdade. Todo vestibular tem que reservar uma cota para canhotos. Tem a mania agora, né? Cota? Então, cota para canhotos. Bom, então é conveniente representar os números reais por pontos de uma reta, respeitando a ordem. E a gente muitas vezes vai falar de pontos em vez de números. E os conjuntos de números reais são conjuntos de pontos da reta. Tá certo? Nesse caso, nós vamos definir uma noção muito importante, que é a noção de valor absoluto. Se x e y são números reais, então x menos y é a distância de x a y. Espera aí, mas o que é o valor absoluto? O valor absoluto de um número é o próprio número se esse número for maior do que ou igual a zero. E o valor absoluto é igual a menos a se a for menor do que zero. Então, o valor absoluto, quer dizer, x menos y em valor absoluto, significa que ou é x menos y, ou então é y menos x, um dos dois. É aquele que for positivo. Certo? Então, na verdade, o valor absoluto de A é o maior dos dois números, A ou menos A. Se A for zero, o valor absoluto dele é zero mesmo, tudo bem. Porque menos zero é zero. Ok? Então, o valor absoluto é definido assim, ou pode ser definido assim também.
Ou então pode ser definida assim, que A é o único número não negativo tal que cujo quadrado é o quadrado de A. Está claro que essas três definições são equivalentes. A definição oficial dada inicialmente é essa. O valor absoluto é A, de A é A se A for não negativo. E é menos A se A for negativo. Isso significa que o valor absoluto é o maior dos dois, desse número, ou A ou menos A. Ok? Ou é o único número cujo quadrado é igual ao quadrado de A. Porque ou é A ou menos A, então ambos têm o mesmo quadrado. E o A e menos A têm o mesmo quadrado. Então esse aqui é o valor absoluto. Então o valor absoluto, que é sempre, a gente deve pensar dele como sendo a distância entre os dois pontos, ponto x e y, é o valor absoluto da diferença, é a distância entre x e y. Ele tem algumas propriedades que vão ser usadas repetidamente em todo o curso, nesse e no que vier depois. A primeira delas é o seguinte: o valor absoluto da soma é menor do que ou igual à soma dos valores absolutos. Menor do que ou igual à soma dos valores absolutos. Não é menor ou igual a, não. Menor ou igual a está errado. Você não diz igual ou menor a, diz menor do que ou igual a. Soma dos valores absolutos. Por quê? Pelo seguinte, que o valor absoluto de x é maior do que ou igual a x. Que é o maior dos dois números, ou x ou menos x. Então é maior do que ou igual a x. E o valor absoluto de y é maior do que ou igual a y. Então, somando membro a membro essas duas desigualdades, dá que o valor absoluto de x mais y, mais o valor absoluto de y, é maior do que ou igual a x mais y. Analogamente, o valor absoluto de x é maior do que ou igual a menos x. O valor absoluto de y é maior do que ou igual a menos y. Consequentemente, o valor absoluto de x mais y, mais o valor absoluto de y é maior do que ou igual a menos x mais y, que é somando esse membro a membro. Então, o valor absoluto de x mais o valor absoluto de y é maior do que ou igual a x mais y e a menos x mais y. Ora, o maior é maior do que esse e é maior do que esse. Agora, o maior é maior do que ou igual ao maior dos dois. Então, o valor absoluto de x mais y é maior do que ou igual ao valor absoluto de x mais y. Por quê? Porque é maior do que esse número, sem o parênteses, sem as barras, e é maior do que ou igual a menos esse número. Então, é maior do, um dos dois é o valor absoluto. Ok? Então, isso é verdade. Outra coisa que é verdade também é que o valor absoluto do produto é produto dos valores absolutos. Isso aí é mais fácil de ver. Basta, como ambos os membros desta suposta igualdade que precisa ser provada, ambos são não negativos, para provar que eles são iguais, basta provar que os quadrados são iguais. Se os quadrados forem iguais, um deles é mais ou menos o outro. Então, como ambos são positivos, se os quadrados forem iguais, ambos são não negativos, se os quadrados forem iguais, eles são iguais. Agora, levando ao quadrado, o quadrado desse lado de cá é xy. É o único número cujo quadrado é o quadrado. Perdão, xy não. É x2, elevando ao quadrado, é xy ao quadrado. É x2, y2. E elevando esse aqui ao quadrado também, x2,
y2. Então, esses dois números têm o mesmo quadrado, logo são iguais, porque nenhum deles pode ser negativo. Ok? Então, essa é a primeira coisa. Ok? A segunda coisa, que é igualmente relevante, é o seguinte. Então, se temos números reais x e a, x menos a e delta, eu vou usar essa notação, porque essa é a notação que vai ser usada na teoria dos limites, na derivada, nas integrais, em toda parte que série, toda parte que a gente for estudar, tudo que for estudar mais adiante. Então, x, a e delta são números reais. Evidentemente que quando eu escrevo assim, eu já estou admitindo que o delta é positivo, né? Não precisa dizer que o delta é positivo, não há necessidade, porque eu estou supondo aquilo ali. Esse lado de cá é não negativo, o delta é maior do que isso aqui, se e somente se o x está entre a mais delta e a menos delta. Essa desigualdade aqui é equivalente a essas duas desigualdades. Porque o módulo é a mesma coisa. Eu vou dizer valor absoluto é muito grande para dizer, a gente diz módulo é mais rápido. O módulo de x menos a, isso aqui significa, isso aqui, eu vou fazer uma gracinha aqui. Vou botar em aqui, suas implicações lógicas. Isso aqui significa que x menos a é menor do que delta e a menos x é menor do que delta. Ok? O valor absoluto menor significa que tanto o número como o seu negativo são menores. Mas isso aqui significa que o x é menor que a mais delta. E esse outro significa que o x, passando do x para lá e o delta para cá, é maior do que a menos delta. Então, isso é a mesma coisa que dizer que o x está entre a mais delta e a menos delta. Ok? Aí agora a gente utiliza, sem dizer que que chama-se intervalo a qualquer conjunto de números reais, dizer alguns conjuntos de números reais são intervalos. Eu vou dizer quais são esses conjuntos que são intervalos. Eu pego A e B. Então você tem os seguintes conjuntos. Perdoe, mas eu vou ter que escrever isso aí, são os ossos do ofício. Bom, tem o outro com o B do lado de lá também, que menos infinito.
etc, etc, etc. Então, esses são esses conjuntos aí que tem que especificar explicitamente um por eles, são 8 tipos de conjuntos, são chamados intervalos. Aí vocês vão perguntar, peraí, não existe uma maneira mais direta de dizer intervalo é isso? Existe sim. Mas para fazer isso eu vou precisar de falar na noção de supremo e ínfimo, que vou falar logo agora, imediatamente, depois. Quer dizer, são os intervalos. Mas eu não vou deixar vocês em suspenso, não. O que é o intervalo? O intervalo de números reais é um conjunto que tem a seguinte propriedade. Se digamos assim, não vou falar em A e B, se X e Y, não, se C e D pertencem a um intervalo, o que é que caracteriza o intervalo? Se C é menor do que D, se C e D pertencem ao intervalo, vou dizer só assim, e C menor do que X menor do que D, então X pertence ao intervalo. Então isso aqui é o intervalo. É um conjunto que tem a seguinte propriedade. Se ele contém 2 elementos, ele contém todos os elementos que são entre um e o outro. Só isso. Então, é um exercício que não é difícil de provar, que a gente só vai ver como é que prova, depois que falar em supremo e ínfimo, que dizer que se esse é o caso, se o I é um conjunto, subconjunto dos números reais, que tem essa propriedade, toda vez que contém 2 elementos, contém todos os elementos que estão entre eles, então esse conjunto I tem que ser um daqueles ali, ou mais completamente, desses 9 tipos que tem aqui. Então isso aqui é um intervalo. É evidente que um professor do ensino médio não podia escrever um livro dizendo que intervalo tem essa definição. Mas ele podia dizer, chamam-se intervalos esses conjuntos aí, que estão aí. São chamados de intervalos. Agora, eles estão caracterizados pelo seguinte fato, que se é evidente a partir das definições que todos aqueles conjuntos ali têm essa propriedade. O problema é mostrar que vale a recíproca. Se você tem um conjunto que tem essa propriedade, então esse conjunto é um intervalo. Pode ser um intervalo limitado ou um intervalo ilimitado. Quer dizer, os primeiros 4 tipos de intervalos chamam-se intervalos limitados. Esse primeiro é intervalo fechado, o segundo é intervalo aberto, e o terceiro e o quarto são intervalos fechados de um lado e abertos do outro. Os seguintes são todos intervalos infinitos, mais comumente chamados de semirretas. Okay? O símbolo menos infinito, mais infinito, significa absolutamente nada a não ser o que está escrito aqui. Tem nada a ver com o infinito, conjunto infinito que a gente definiu anteontem. É infinito no sentido de que se estende indefinidamente em um dos lados. Muito bem. Agora vamos completar a definição de conjunto dos números reais. É um conjunto, o conjunto dos números reais é um corpo ordenado completo. O que quer dizer completo? Completo significa que não está faltando mais nada, né? Completo, está completo. Não tem mais lugar não, está completo. Tem sim, tem os complexos, depois tem os quaternos, tem um bocado de coisa. As matrizes. Bom. Para isso nós precisamos da noção de supremo e ínfimo. São nomes pomposos, né?
supremo, ínfimo, o cara está lá em cima, canhoto e destro, né? A ideia do supremo e do ínfimo é a seguinte: alguns conjuntos, todo conjunto de números naturais, todo conjunto não vazio de números naturais contém um elemento que é menor do que todos os outros. Isso nós provamos anteontem. Agora, para números reais, isso não é verdade. Por exemplo, um intervalo aberto, se você pega um intervalo aberto, por exemplo, o intervalo 1, 2, aberto, ele contém todos os elementos que são x pertence ao intervalo 1, 2, significa dizer que x é menor do que 2 e maior do que 1. Esse conjunto não tem um menor elemento, porque não existe um menor número que seja maior do que 1. Qualquer número que seja maior do que 1, por exemplo, se você escrever em notação de algarismo decimal, é 1, alguma coisa. Você sempre pode achar um menor do que ele. E se for menor do que 2, também 1, alguma coisa, você acrescenta mais alguns números decimais e ele fica maior, aumenta um dos números, um dos algarismos decimais. Então esse conjunto aqui não tem menor elemento nem maior elemento. Se você não quer falar em representação decimal, você simplesmente, dado qualquer x aqui, por exemplo, você pode tomar a média aritmética entre ele e o 1, aí você obtém um número menor do que ele. Se você tomar a média aritmética entre ele e o 2, você obtém um número maior do que ele. Ambos, tanto o primeiro como o segundo, estão dentro do intervalo 1, 2. Quer dizer, o intervalo aberto. E de um modo geral, se você tem um intervalo aberto AB, você pega um número x dentro do intervalo aberto AB, você toma a média aritmética entre A e X, você obtém um número que é menor do que x e ainda está dentro do intervalo. Se você tomou a média aritmética entre B e X, você obtém um número que é maior do que x e é menor do que B, e, portanto, ainda está dentro do intervalo. Então, o intervalo não tem menor elemento nem maior elemento. No entanto, como é um conjunto limitado, a gente vê que tem aqui uma coisa que não pertence ao conjunto, mas é que se comporta como se fosse o maior elemento e o outro que se comporta como se fosse o menor elemento daquele conjunto. Esses são o supremo e o ínfimo do conjunto, respectivamente. Quer dizer, ele não é necessariamente o elemento do conjunto, mas é como se fosse, o supremo é como se fosse o maior elemento do conjunto, se esse elemento existisse, e o ínfimo como se fosse o menor. É claro que no caso do intervalo fechado, aí a gente tem o supremo é o maior elemento, e tem um maior elemento e tem também um menor elemento. Esse conjunto aqui tem um menor elemento e não tem um maior elemento, e assim por diante. Então nós vamos discutir esses assuntos agora com essas noções de supremo e ínfimo, que caracterizam a completeza. Eu sei o que eu estou dizendo, a completeza, não é completude, essa palavra não existe no dicionário. Completeza do conjunto dos números reais. Muito bem, então o que é isso? Bom, primeiro a gente define o que é um conjunto limitado, um conjunto X, subconjunto de R, um conjunto chama-se limitado. Superiormente, conjunto X chama-se limitado superiormente quando existe um C tal que para todo x em x, x é menor do que ou igual a C. Quer dizer, existe um elemento, um número real,
que é maior do que ou igual a todos os elementos do conjunto. Então, esse número C chama-se uma cota superior do conjunto X. É claro que um conjunto não tem uma única cota superior. Ele pode, se C é uma cota superior, todo número maior do que C também é a cota superior. Analogamente, a gente define o que é um conjunto limitado. Inferiormente, é quando existe um C, tal que C é menor do que X para todo X em X. Aí esse número C chama-se uma cota inferior. E um conjunto se chama limitado pura e simplesmente, sem nenhuma outra qualificação adicional, limitado quando ele é limitado superior e inferiormente. Exemplos: o conjunto dos números positivos é limitado inferiormente. 0 é uma cota inferior. O conjunto dos números negativos é limitado superiormente. E 0 é uma cota superior dele. Em ambos os casos, tanto a cota inferior como a cota superior não pertencem ao conjunto. Ok? Muito bem. Então, seja X um conjunto limitado superiormente. Um número S pertencente a R chama-se o supremo de X, ou seja, S igual ao sup do X, quando S é a menor das cotas superiores de X. Por exemplo, o conjunto dos números racionais cujo quadrado é menor do que 2, conjunto dos números racionais cujo quadrado é menor do que 2, se em vez dos números reais nós estivéssemos considerando só os números racionais, coisa que nós temos o direito de fazer, porque até agora não disse nada que seja verdade para os reais e que não seja para os racionais. Tudo que nós falamos aqui para os números reais vale para os números racionais também. Você tem a ordem, você tem as operações, você tem valor absoluto, você tem tudo. A única coisa que não tem é que o conjunto dos números racionais não é completo. Mas é um corpo ordenado e tudo bem. Existem outros corpos ordenados também. Por exemplo, o conjunto das frações racionais é um corpo, quociente de 2 polinômios, é um corpo ordenado. A ordem é meio capciosa, mas tem uma ordem. Tem um certo ponto natural. Deixa para lá. Então, o conjunto dos números, se você considerar o conjunto de todos os números racionais
positivos cujo quadrado é menor do que 2, esse conjunto é evidentemente um conjunto limitado superiormente. Porque, por exemplo, 4 é maior do que qualquer número que tenha um quadrado menor do que 2, é um número positivo cujo quadrado, qualquer número cujo quadrado é menor do que 2 é um número menor do que 4. Se fosse maior do que 4, o quadrado seria maior do que... seria 3, qualquer coisa assim, o próprio 2, né? Mas esse conjunto não tem o menor... As cotas, então, 4 é uma cota superior do conjunto dos números racionais cujo quadrado é menor do que 2. 3 também é. 2 também é. Porque se o quadrado é menor do que 2, 1,5 também é. Porque o quadrado de 1,5 é 2,25. Né? Então, não é... Na verdade, não existe uma menor cota superior no conjunto dos números racionais. Essa cota superior do conjunto dos números positivos que tem quadrado menor do que 2, a menor cota superior teria que ter o quadrado igual a 2. E esse número não existe no racional. Isso aí foi descoberto pelo cara lá do Pitágoras, que desmoronou toda a teoria dele. Os números governam o mundo e não tem nenhum número cujo quadrado seja igual a 2. Fale. E daí? Como? Eu não disse isso. Eu acho que não disse isso. Pode ser até que eu tenha dito. Às vezes eu digo coisas sem me sentir. Mas o que eu disse é o seguinte. Considere o seguinte conjunto. Conjunto dos números racionais positivos que tem quadrado menor do que 2. Muito bem. Racionais positivos cujo quadrado é menor do que 2. 1 está nesse conjunto. Né? A 1,1 também está nesse conjunto, porque o quadrado é 1,21, menor do que 2. E assim por dentro. Esse conjunto é um conjunto não vazio. Esse conjunto é um conjunto limitado superiormente. Por exemplo, 2 é uma cota superior para esse conjunto. Porque todo número cujo quadrado é menor do que 2, o número é menor do que 2. Então, 2 é uma cota superior para esse conjunto. Mas não existe... A menor das cotas superiores desse conjunto não é um número racional. Não existe nenhum número racional que seja a menor cota superior desse conjunto. Você pode provar, dá um pouquinho de trabalho, mas não é difícil. Provar que, dado qualquer número racional cujo quadrado é menor do que 2, você pode sempre achar um número racional maior do que ele, cujo quadrado ainda é menor do que 2. Você tem aqui o 2. Você tem o 2. Você tem um número cujo quadrado é menor do que 2, número racional, então você pode sempre achar um maior do que ele cujo quadrado ainda é menor do que 2. Então ele não tem um extremo superior. Não tem um número cujo quadrado é menor do que 2 que seja maior do que todos os outros. Aliás, não ficou claro para a gente que o conjunto dos números reais contém o conjunto dos números naturais e contém os seus inversos aditivos, portanto, contém o conjunto dos números inteiros e contém também o conjunto dos números racionais, porque você pode sempre dividir dois números naturais no contexto dos números reais. Mas deixa eu voltar aqui para a definição. Então, um conjunto se chama limitado superiormente quando existe um número que é maior do que todos os elementos daquele conjunto. O número C é único, mas ele é maior do que qualquer x em x. Então, esse número chama-se uma cota superior. Cotas superiores, quando o conjunto é limitado superiormente, cotas superiores não são únicos, de jeito nenhum. Qualquer número maior do que uma cota superior é também uma cota superior. Agora, o supremo de um conjunto
é a menor das cotas superiores, se existir. A menor das cotas superiores. Então, é importante, uma coisa muito importante quando se estuda matemática, especialmente quando se estuda análise matemática, é saber expressar a mesma ideia com palavras diferentes, maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Por exemplo, nós vimos uma situação desse tipo. Quando eu digo o produto de dois números não diferentes de zero é um número diferente de zero. Se é a mesma coisa, com outras palavras, significa se o produto é zero, pelo menos um dos fatores é zero. Porque se ambos fossem diferentes de zero, o produto seria diferente de zero. Então, por exemplo, aqui nós temos uma situação interessante em que essa ideia, que é uma ideia bastante fácil de falar, expressão coloquial menor, o que é o supremo? Muito importante saber. O supremo de um conjunto é a menor das cotas superiores. Tá? Então, matematicamente, como é que a gente exprime isso? Significa o seguinte, que S é maior do que ou igual a X para todo X pertencente ao conjunto X. Ou seja, para todo X pertencente a X, o X é menor do que ou igual a S. Ok? Essa afirmação aí quer dizer que S é uma cota superior do conjunto X. Eu pus entre parênteses porque é sinônimo do que está aqui antes. Agora tem outra coisa, é a menor das cotas superiores. O que quer dizer que é a menor das cotas superiores? Quer dizer o seguinte, se você tiver um número T, C, por exemplo, tal que C é maior do que ou igual a X, para todo X em X, então o supremo é menor do que ou igual a C. A primeira dessas afirmações aqui diz que o supremo é uma cota superior do conjunto. A segunda diz que é a menor das cotas superiores. Quer dizer, para isso aqui é uma cota superior, C. Então o supremo é menor do que ou igual. Outra maneira de dizer isso também é dizer, a condição 2 pode ser expressa, vou botar 2 linhas aqui, que é a mesma condição 2, dito em outras palavras, quer dizer o seguinte, é que se D, por exemplo, for menor do que o supremo, então existe algum x pertencente a x, tal que x é maior, tal que D é menor do que x. A ideia é a seguinte, você tem um conjunto x aqui, é difícil desenhar um conjunto, um subconjunto da reta. Quando a gente está ensinando funções de várias variáveis, aí os exemplos são todos no plano, no espaço a 3 dimensões, é fácil você desenhar figuras no plano. Agora, desenhar uma figura dentro da reta é dureza, né? Não dá para você fazer um desenho, um ser unidimensional. Então, eu faço esse negócio assim. Aqui você tem um conjunto X. Então, aqui está o supremo, S. Ele é uma cota superior, quer dizer, ele é maior do que maior do que ou igual a todos os elementos de X. Mas ele é a menor das cotas superiores. Quer dizer o seguinte, se você tiver um número menor do que ele, esse número não é cota. Se você pegar um D, que seja menor do que ele, não é cota superior, porque ele é menor. O que quer dizer não é cota superior? Não é cota superior significa dizer que existe algum elemento do conjunto X que é maior do que D. Existe algum elemento do conjunto X que é maior do que D. Se D é menor do que S, então ele não é cota superior. Então existe algum elemento que é menor do que ele, algum elemento do conjunto. Então a gente tem que estar habituado a saber negar as afirmações. Dizer que é cota superior significa dizer que ele é maior do que ou igual a todos os elementos do conjunto. E dizer que não é cota superior significa dizer que ele não é maior do que todos. Não é maior do que todos não significa que é menor do que todos, não. Significa que é menor do que pelo menos um.
Ok? Então esse aqui é o supremo do conjunto. Bom, e tem também a noção de conjunto limitado inferiormente. Conjunto limitado inferiormente é quando ele tem cota inferior. Quer dizer, existe um elemento que é menor do que todos os elementos do conjunto. Analogamente, a gente define o ínfimo de um conjunto. Ínfimo de x é a maior das cotas inferiores de x. Por exemplo, todos esses 4 conjuntos aqui são limitados superior e inferiormente. Quando um conjunto é limitado superior e inferiormente, a gente pura e simplesmente diz que ele é limitado, ponto. Nesse caso aqui, o ínfimo é A, em todos eles o ínfimo é A e o supremo é B. Só que em alguns casos o supremo pertence ao conjunto, em outros casos o supremo não pertence ao conjunto. Em alguns casos o ínfimo pertence ao conjunto, em outros casos o ínfimo não pertence ao conjunto. Então, tudo isso vai preceder a noção de corpo ordenado completo. Um corpo ordenado se diz completo quando todo conjunto limitado possui um supremo. Todo conjunto X pertencente é limitado superiormente possui um supremo. Em R, naturalmente, possui um supremo em R. Então, esses últimos minutos de aula, eu vou utilizar para demonstrar. Quantos minutos eu ainda tenho? 10? Ah, é uma eternidade. Desde que eu não me perca em divagações e piadas idiotas aí. Muito obrigado. Tudo aqui está supondo que o conjunto é não vazio. Todo x é não vazio. Mas muito obrigado. Porque o supremo do conjunto vazio, sabe qual é? Menos infinito. Isso é bobagem, não tem nem importância. Mas todo conjunto não vazio diga. É. Como que você garantiza aquela existência do elemento mínimo desse conjunto? Não, não garanto. É uma definição. Exatamente aí é que está a definição de conjunto completo. Completo significa que as cotas superiores de um conjunto limitado possuem sempre um menor elemento. Sua pergunta foi muito boa. Não garanto, não. Eu garanto é uma hipótese. O conjunto é completo, o conjunto dos numerais é um corpo completo por isso. A ideia que está por trás de tudo isso é a seguinte: você tem uma grandeza que você quer medir, digamos, um segmento de reta. Você quer medir, ou então uma área, um segmento de reta, você quer medir, ou um conjunto de, um segmento não, um conjunto de pontos da reta. Você quer medir. É um conjunto limitado. Então, você acha... Não, um segmento mesmo, pode ser. Você começa a medir aquele segmento. Aí você dá aproximações cada vez... Você mede por dentro. Eu estou pensando que é melhor, talvez,
falar numa área. Você tem um conjunto do plano. Vou sair da reta. Então você quer calcular a área desse conjunto. Como é que você define a área desse conjunto? Define a área desse conjunto é o seguinte. Você tem valores aproximados dessa área por falta e por excesso. Existe um certo tipo de polígono que você pode chamar, é conveniente chamar, polígono retangular, que é um polígono formado por uma figura formada por uma reunião de retângulos adjacentes. Então, para calcular a área do retângulo, todo mundo sabe, multiplica a base pela altura. Então, você considera o conjunto dos polígonos retangulares contidos aí. Pois bem, cada um desses polígonos retangulares tem uma área, que você calcula a área de cada retângulo e soma. Esses números, essas áreas dos polígonos retangulares contidos ali, são os valores aproximados por falta da área que você quer calcular. Cada vez que você põe pedacinhos cada vez menores ali dentro do seu conjunto, você vai tendo aproximações melhores e melhores. Mas pode não ter um valor exato. Você nunca vai ter um valor exato. Mas você tem sempre, cada vez, valores maiores. Agora você tem também os valores, as aproximações por excesso. Você pode considerar polígonos retangulares que contenham o conjunto cuja área você quer medir. Aí você também tem aproximações por excesso. Então você tem dois conjuntos de números reais. Um conjunto das aproximações por falta e um conjunto das aproximações por excesso. Muito bem. Se a sua figura, a figura que você quer medir, for uma figura razoavelmente bem comportada, porque existem figuras loucas completamente, cuja fronteira tem medida positiva. Então, essa aí, as aproximações por excesso e as por falta ficam sempre distantes uma da outra. Se a fronteira não for uma fronteira boa, por exemplo, fronteira formada por curvas diferenciáveis, etc. Ok. Então, você tem o ínfimo das aproximações superiores e o supremo das aproximações inferiores. A completeza do conjunto dos números reais reside exatamente no fato que existe um número real que é o menor valor de uma e o número real que é o maior valor. Esse número não é exatamente o que você falou, não, mas é por aí. Você tem um número real que fica compreendido entre os valores aproximados por falta e os valores aproximados por excesso. Agora, a sua pergunta é a seguinte: se você tem um conjunto de números reais que é limitado superiormente, e você tem as cotas superiores desse conjunto, existe uma menor das cotas superiores. O que é que garantiça, como perguntaste, o que é que garantiça que há uma que é menor, mais pequena que a outra? Bom, desculpe, porque você é de onde? Paraguai. É da terra do Carlos e do Maurício. Ok. Prazer, porque durante muito tempo não havia alunos paraguaios aqui. As fronteiras estão abertas. Não é só para trazer muamba, não é para trazer alunos. É para trazer também alunos de matemática. Entende? Mas sempre tem, entre as cotas superiores, existe uma que é mínima. Isso aí não é verdade. A priori, se fosse o conjunto dos números racionais, isso não seria verdade. Mas o conjunto dos números reais é exatamente para colocar esse fator de completeza, esse dado de completeza. Bom, então, o conjunto dos números reais, o axioma fundamental é esse, da completeza é esse aqui. Um corpo completo é quando todo conjunto limitado, não vazio, limitado superiormente, tem um supremo.
Ok? Esse aqui é um corpo completo. Daí resulta que todo conjunto limitado inferiormente tem um ínfimo. Porque você pega um conjunto que seja limitado inferiormente, troca o sinal de todo mundo desse conjunto, aí fica um conjunto limitado superiormente. Pega o supremo daquele conjunto e troca o sinal dele, fica o ínfimo desse aqui. Então, ainda tem 5 minutos, né? Ok. Eu acho que eu vou ter que terminar na próxima aula. Engraçado que hoje eu estava pensando que era que eu ia falar sobre esse capítulo e mais um pedaço do outro, mas eu tenho que me conter. Tem um teorema aqui a respeito de conjuntos que usa a completeza do conjunto dos números naturais. Um é surpreendente. É o conjunto N dos números é ilimitado superiormente. Parece estranho, né? Porque um corpo ordenado, o conjunto dos números naturais desse corpo ordenado, o conjunto dos números naturais, você pega a unidade, o elemento neutro da multiplicação, soma com ela, vai somando, somando, somando. Esses são os números naturais do conjunto. Mas tem alguns exemplos em que não é limitado superior. Eu preciso usar o fato de que R é completo. Por quê? Demonstração. Se N fosse limitado superiormente, o que eu fazia? Tomaríamos C igual ao sup de N. Então existiria um número real que era maior do que todos os números naturais. Seria não só maior do que todos os números naturais, mas é o menor número com essa propriedade, que é maior do que todos os números naturais. Então, eu pego C menos 1. Então, C menos 1 não é cota superior, porque o C menos 1 é menor do que C. C é o supremo, é menor das cotas superiores. Então, C menos 1 não é cota superior. Se C menos 1 não é cota superior, o que quer dizer que não é cota superior? Quer dizer que existe pelo menos um número natural que é maior do que C. Então, existe um natural N maior do que C menos 1, desculpa. C menos 1 é menor do que N. Ah, mas aí, se C menos 1 é menor do que N, então C é menor do que N mais 1. Espera aí, mas C é o supremo do conjunto dos números naturais. Então, C é uma cota superior. É maior do que todos os números naturais. Então, é menor do que N mais 1. Isso é um absurdo. Porque N mais 1 é um número natural. Tão natural quanto N. Então, é um absurdo. Logo, esse conjunto é um conjunto ilimitado superiormente. Bom, uma consequência disso tem duas consequências. Uma que nós vamos utilizar logo mais é o fato de que o conjunto de todos os números da forma 1 sobre n, se eu considerar esse conjunto, então o ínfimo desse conjunto é 0. A ideia é simples, porque o n é tão grande quanto eu queiro, então 1 sobre n é tão pequeno quanto eu queiro. Então qualquer número maior do que 0, nenhum número maior do que 0 pode ser... É claro que esse conjunto aqui só tem números positivos, então o ínfimo dele tem que ser positivo ou 0. Ele só tem números positivos. Então a maior cota inferior dele tem que ser positivo ou 0. E positivo não pode ser. Por quê? Porque se você pegar qualquer número positivo, você acha um n menor de tal. Se você pegar um número c positivo, então você acha um n maior do que 1 sobre c
Então, existe, dado qualquer C positivo, você acha um N maior do que 1 sobre C, então C é menor, C é maior do que 1 sobre N. Não é isso? Não. É o contrário. Então, 1 sobre N é menor do que C. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Isso é a mesma coisa de outro modo. 1 sobre N é menor do que C. Qualquer que seja o número positivo, vai ter um N tal que 1 sobre N é menor do que C. Ok? Então, esse número não pode ser cota inferior do conjunto. 1 sobre N. O conjunto dos números 1 sobre N. Bom, depois, cara, acabou o meu tempo. Acabou.